Oi, alunos, tudo bem? Hoje o assunto da nossa aula é o processamento de linguagem natural. E o que é, então, o processamento de linguagem natural e qual é a motivação que a gente tem para estudar esse assunto? Bom, o processamento de linguagem natural ele é uma área da computação que tem como objetivo extrair representações e significados de textos livres escritos em uma linguagem natural, ou seja, uma linguagem utilizada no cotidiano das pessoas, no cotidiano dos humanos. Bom, então, que línguas podem ser? Português, inglês, mandarim, francês, enfim. Diferente das linguagens artificiais, que é o caso das linguagens de programação, as notações matemáticas, as linguagens naturais, elas evoluem, porque elas passam de geração em geração. Então, a criação de regras explícitas, ela muda conforme o tempo, e além disso nós temos o coloquialismo, né? A questão das gírias e de outras expressões regionais que acrescentam, então, uma dificuldade no processamento de linguagem natural. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de aplicações bem legais que vocês podem, então, se divertir, que são baseadas, então, em processamento de linguagem natural. De uma maneira geral, o processamento da linguagem natural, ele contribui para descobrir quem fez o quê, quando, onde, como, por quê, e geralmente ele faz uso de conceitos linguísticos, como classes de palavras, substantivos, verbos, adjetivos, que são denominados, então, partes do discurso, part of speech, além das estruturas, de outras estruturas gramaticais. Além dessas estruturas de parte de discurso, o processamento de linguagem natural, ele trabalha com representações complexas do conhecimento, como o lexo de palavras, sinônimos, significados, propriedades, regras gramaticais, sinônimos, abreviações, ontologias e outras ações. Então, o processamento de linguagem natural, ele não trata o texto como uma mera sequência de caracteres. Ele considera a estrutura hierárquica da linguagem. E quando a gente analisa a linguagem pelo seu significado, os sistemas baseados em processamento de linguagem natural possuem muitas aplicações, como corretores gramaticais, tradução automática, análise de sentimento, mineração de opiniões. Então, o processamento de linguagem natural ele tem algumas etapas muito clássicas que fazem distinções teóricas da linguística, como sintaxe, semântica e pragmática. Essa ideia, então, dessa correlação estratificada, dessa distinção estratificada entre sintaxe, semântica e pragmática, nos dá uma granularidade entre o que é uma sentença, o que é uma oração, versus o discurso completo. Essa distinção entre as partes, ela serve para melhorar as hipóteses do ponto de partida de como se inicia, então, o processamento de textos de linguagem natural. Então, aqui a gente tem a diferença entre as linguagens delimitadas por espaço, que é a maioria das linguagens latinas, anglo-saxônicas, e também as linguagens, então, que a gente não pode fazer essa tokenização pelo espaço em branco, que é o chinês, o tailandês, porque não existe essa indicação, né, do limite das palavras. Então, nós temos as linguagens que são segmentadas, né, delimitadas por espaço, e as não segmentadas, que requerem uma tokenização por meio, então, de uma informação léxica e morfológica, além, né, do espaço em branco, da tokenização. Em relação às linguagens delimitadas por espaço, nós temos também aqui a questão da pontuação, né? Porque a pontuação, ela dá um grau de ambiguidade à tokenização. A segunda etapa, que é a análise léxica, então a tarefa primordial, então, da análise léxica é relacionar as variantes morfológicas aos seus lemas, ou seja, as formas canônicas das palavras, o que está no dicionário, em outras palavras, né? Ela é utilizada, a lematização é utilizada de diferentes formas, e essa análise léxica ela tem dois lados, que é o mapeamento da palavra até seu lema, chamado de parsing side, e o outro lado é o mapeamento do lema para a palavra, chamado de geração morfológica. Muitos trabalhos em processamento de linguagem natural, então, entendem a frase como uma proposição, né, como a expressão de uma ideia ou de um pensamento.
Então, extrair o significado de uma frase é muito importante para os estudos de processamento de linguagem natural. Então, as frases, elas não são apenas uma sequência linear de palavras. Então, para entender o significado de uma frase, muitas abordagens utilizam um recurso de representação chamado árvore sintática. A árvore sintática é a representação de todas as etapas, né, da derivação da frase a partir da raiz, em que cada nó interno da árvore, então, representa a aplicação de uma regra de gramática. Quando a gente trata de análise semântica, a principal aplicação dela é em textos longos, principalmente em trabalhos relacionados à recuperação de informação, extração, sumarização de textos, mineração de textos, tradução para a linguagem de máquina, entre outras aplicações. O objetivo final, tanto para os humanos quanto para um sistema baseado em processamento de linguagem natural, é entender um enunciado. A gente sabe que esse é um processo complexo, que ele depende dos resultados de análises anteriores, a léxica e a sintática, assim como das informações léxicas, contexto e raciocínio comum. A análise pragmática, ela foge da estrutura de apenas uma frase, uma vez que ela busca, então, em outras frases, a compreensão do texto que falta para entender aquela frase. As estruturas estão mais utilizadas na análise pragmática são as gramáticas baseadas em casos, que são gramáticas, né, de semântica não terminais, para formar padrões, onde, caso uma frase se encaixa no padrão, ela pode ser reconhecida dentro de um contexto. Aqui, então, nós temos as etapas uma pipeline relacionada ao processamento de linguagem natural. São muitas as aplicações do processamento de linguagem natural, como a caracterização de um conteúdo, a descoberta e modelagem de tópicos, extração contextual, análise de sentimentos, conversão de fala em texto e de texto em fala, resumo do documento e máquina de tradução. Alguns exemplos que se utilizam do processamento de linguagem natural em nosso cotidiano são, então, o Google Tradutor, a plataforma Watson, a Siri, o Google Assistant. E agora, com base em tudo que a gente conversou, né, quais são as principais dificuldades em processamento de linguagem natural? O que torna o processamento de linguagem natural ainda um desafio? E para a gente concluir, então, das muitas aplicações que o processamento de linguagem natural ele pode acontecer, nós temos aqui alguns problemas que já são bem resolvidos, como a detecção de spam, parte de análise de parte do discurso, reconhecimento de entidades, né? Mas o que a gente ainda pode avançar mais? Na análise de sentimentos, na resolução de correferência, na ambiguidade dos dados, na tradução de máquina, né? Tradução. E quais são, então, ainda os desafios que essa área nos propõe? A questão de responder perguntas, de propor um diálogo, de fazer resumos, né? Então, ainda nós temos muito o que trabalhar. Essa, então, é a nossa videoaula sobre processamento de linguagem natural. Espero que vocês tenham entendido. Tchau!